Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 5 de outubro, e vamos para mais um mês, começando e aproximando-nos do final de 2023. Como vocês passaram a semana, tudo bem? Me contem, compartilhem comigo as vivências de vocês. E hoje estamos aqui para o capítulo 10 e 11, capítulos 10 e 11 de As Brumas de Avalon, a Grande Rainha. Muito obrigada pela companhia de vocês, sejam muito bem-vindos, novos inscritos, ou seja muito bem-vindo você que está aqui, que chegou até aqui e não se inscreveu ainda. Não tem problema, ok? O que importa para mim é compartilhar leituras. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada pela presença de vocês assistindo e ouvindo os meus áudios, as minhas leituras. Eu agradeço de coração. Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós. Vamos começar? Capítulo 10. Igraine dissera a Gwynnefer certa vez que a Cornualha era o fim do mundo. E era essa a impressão que Gwynnefer tinha. Ali parecia não haver coisas como os saxões invasores ou o grande rei, ou a grande rainha. Ali naquele distante convento, embora num dia claro fosse possível ver, olhando em direção ao mar, a silhueta escura do castelo de Tintagel, ela e Igraine eram apenas duas damas cristãs, e constatou com surpresa que estava satisfeita por ter vindo. Mas quando Arthur lhe pedira que viesse, teve medo de deixar as muralhas envolventes de Caerleon. A viagem foi um longo pesadelo, até mesmo a rápida e confortável marcha pela estrada romana em direção ao sul. Quando a deixaram e começaram a percorrer a charneca elevada e descampada, Gwynnefer encolheu-se em pânico dentro de sua liteira, mal podendo dizer o que lhe fazia maior medo, se o céu aberto e imenso ou as grandes extensões de uma planície sem mato e sem árvores, onde as rochas se elevavam, escuras e frias como os ossos da terra. Durante muito tempo não se viu nenhuma criatura viva, exceto os corvos que circulavam no alto, esperando que alguma coisa morresse. Ou, muito distante, um pônei selvagem, que parava para levantar a cabeça hirsuta e depois voltava a correr. Naquele distante convento da Cornualha, tudo era tranquilidade e paz. Um sino suave tocava as horas, e no jardim fechado as rosas floresciam e se entrelaçavam nas fendas do muro de tijolos em ruínas. O lugar fora outrora uma vila romana. As irmãs haviam arrancado o chão de uma grande sala porque, diziam, mostrava uma escandalosa cena pagã. Gwynnefer teve curiosidade de saber o que era, mas ninguém lhe disse, e ela sentiu vergonha de perguntar. Nos cantos da sala havia belos e pequenos delfins e peixes curiosos, e no centro tinham sido colocados tijolos comuns. Ficava sentada ali com as irmãs, por vezes, durante as tardes, bordando, enquanto Igraine descansava. Igraine agonizava. 2 meses atrás, a notícia chegara a Caerleon. Arthur teve de viajar para o norte, para Eboracum, a fim de fiscalizar a fortificação da muralha ali construída pelos romanos, e não pôde ir. Morgana não estava. E como Arthur não podia ir, e sendo impossível querer também que Viviane, na sua idade, fizesse tal viagem, o rei pedira a Gwynnefer que fosse fazer companhia à sua mãe. Depois de muita discussão, ela concordou. Gwynnefer não tinha muita experiência com doentes. A enfermidade de Igraine não provocava dores, mas faltava-lhe o ar e ela não podia caminhar muito, sem tossir ou ficar ofegante. A irmã que cuidava dela disse que era inflamação nos pulmões.
mas não havia sangue, nem febre, nem congestão no rosto. Os lábios estavam pálidos e as unhas azuladas. Os tornozelos estavam tão inchados que ela quase não podia andar. Igraine mostrava-se também demasiado cansada para falar e passava a maior parte do tempo na cama. Não parecia a Gwyneth que ela estivesse muito doente, mas a irmã disse que ela realmente agonizava e que não teria mais de uma semana de vida. Estavam na melhor parte do convento, e naquela manhã Gwyneth colheu uma rosa branca no jardim do convento e colocou-a sobre o travesseiro da sogra. Igraine fizera um esforço para levantar-se no dia anterior para ir às vésperas, mas naquela manhã estava tão cansada e sem forças que não conseguira levantar-se. Mesmo assim, sorriu para Gwyneth. Obrigada, minha filha. Aproximou a flor do rosto, aspirando delicadamente as pétalas. Eu sempre quis rosas em Tintagel, mas o solo ali era tão ruim que quase não floresciam. Vivi ali 5 anos e nunca desisti de formar um jardim. Quando a senhora foi buscar-me para o casamento, viu o jardim de minha casa. Recordou Gwyneth com uma súbita saudade daquele distante jardim murado. Lembro-me como era bonito. Recordava-me Avalon. As flores são tão belas ali, no pátio da casa das moças. Ficou calada por um momento. Foi enviada uma mensagem para Morgana em Avalon. A mensagem foi mandada, minha mãe. Mas Taliesin contou-me que ela não estava em Avalon, respondeu Gwyneth. Sem dúvida está com a rainha Morgause, e nesta época é preciso muito tempo para que um mensageiro faça viagem de ida e volta. Igraine suspirou e começou a lutar outra vez com a tosse. Gwyneth ajudou-a a sentar-se. Pouco depois, Igraine murmurou. A visão teria feito Morgana vir para cá. Você viria se soubesse que sua mãe estava morrendo, não? Sim, pois você veio e nem mesmo sou sua mãe. Por que Morgana não vem? Minha vida não tem nada para ela, nenhuma importância, pensou Gwyneth. Não é a mim que ela quer aqui. Ninguém se importa que eu esteja aqui ou em qualquer outro lugar. Sentiu o coração magoado. Mas Igraine olhava para ela em expectativa e a moça respondeu. Talvez Morgana não tenha recebido nenhuma mensagem. Talvez ela tenha ido para um convento ou algum lugar para tornar-se cristã e tenha renunciado à visão. É possível. Foi o que fiz quando me casei com Uther. Mesmo assim, de quando em vez a visão ainda me ocorre sem que eu a deseje. E creio que se Morgana estivesse doente ou à morte, eu saberia. Sua voz era incerta. A visão voltou-me novamente antes de você se casar. Diga-me, Gwyneth, você ama meu filho? Gwyneth recuou ante os claros olhos cinzentos da doente. Veria ela dentro de sua alma? Amo-o bastante e sou sua fiel rainha, senhora. Ah, acredito em você. E são felizes juntos? Igraine segurou as finas mãos da moça entre as suas. Por um momento e de súbito, sorriu. Claro que devem ser e serão ainda mais felizes, pois finalmente você concebeu o filho dele. Abrindo a boca de espanto e olhando fixamente para Igraine, Gwyneth disse, Eu não sei. Igraine voltou a sorrir. Um sorriso terno e radioso, e Gwyneth pensou. Sim, quando jovem ela deve ter sido muito bela, a ponto de Uther deixar de lado toda a cautela e ir atrás dela com encantamentos e feitiçarias. E isso acontece com frequência, embora você não seja realmente muito jovem. É surpreendente que ainda não tenha um filho.
Não foi por falta de desejo, nem de rezar para que isso acontecesse, senhora, murmurou Guinevere, tão abalada que quase não sabia o que dizia. Estaria a velha rainha delirando? Eram palavras demasiado cruéis para serem apenas brincadeira. Por quê? Acredita que estou grávida? Esqueci-me de que você não tem a visão. Ela também me abandonou. E por muito, muito tempo a ela renunciei. Mas, como disse, por vezes ela volta sem que eu o deseje. E nunca foi inexata. Guinevere começou a chorar, e Igraine, perturbada, estendeu a mão magra colocando-a sobre a da moça. Ora, como pode ser? Dou-lhe uma boa notícia e você chora, minha filha. Agora ela vai pensar que eu não quero filho e não posso tolerar a ideia de que pense mal de mim. Guinevere disse numa voz trêmula. Apenas 2 vezes. Em todos os anos em que estou casada tive razões para acreditar que estava grávida. E mesmo assim só fiquei com a criança 1 ou 2 meses. Diga-me, senhora. A garganta contraiu-se e ela não ousou pronunciar as palavras. Diga-me, Igraine, eu terei esse filho, você me viu então com o filho de Arthur ao seio. O que pensaria o seu padre desse entendimento com a bruxaria? Gostaria de poder dizer-lhe mais coisas. Continuou Igraine acariciando-lhe a mão. Mas a visão vai e vem de acordo com sua própria vontade. Deus permita que tudo corra bem, minha querida. Talvez eu não possa ver mais, porque, quando seu filho nascer, já não estarei aqui. Não, minha querida, não chore, pediu ela. Estou preparada para deixar essa vida desde o casamento de Arthur. Gostaria de ver seu filho, de ter no colo um filho de Morgana, se algum dia isso acontecesse. Mas Uther já se foi e meus filhos estão bem. É possível que Uther me espere além da morte ou os outros filhos que perdi. E se não estiverem à minha espera, fez um gesto de indiferença com os ombros. Eu nunca saberei. Os olhos de Igraine fecharam-se e Guinevere pensou. Eu a deixei cansada. Ficou sentada em silêncio até que a velha rainha adormeceu. Depois saiu sem ruído e foi para o jardim. Sentia-se confusa. Não tinha realmente a sensação de estar grávida. Se tivesse pensado nisso, iria achar que a tensão da viagem lhe retardara as regras. Durante os 3 primeiros anos de casamento, julgou-se grávida todas as vezes que ocorreram um atraso. E no ano em que Arthur esteve pela primeira vez ausente, na Batalha da Floresta de Celidon e durante a longa campanha que a antecedeu, e depois, ferido e demasiado fraco para procurá-la, a mesma coisa aconteceu. E finalmente compreendera que seu fluxo mensal era inconstante, sendo impossível acompanhá-lo pela lua, pois em certas ocasiões passavam-se 2 ou 3 meses sem qualquer sinal. Mas agora, depois das palavras de Igraine, ficou pensando por que não havia cogitado isso antes. Não teve dúvidas da verdade do que ela dissera. Alguma coisa em seu íntimo dizia-lhe que era feitiçaria, e uma pequena voz insistia em lembrar-lhe. Todas essas coisas são do diabo e não têm lugar nesta casa de mulheres santas. Uma outra voz, porém, contemporizava. Que mal haveria em dizer-me isso? Era como a história do anjo que comunicou a Maria, a Virgem, o nascimento de seu filho. Por um momento, Guinevere assustou-se com a presunção. Depois começou a rir baixinho, ante o absurdo de imaginar que Igraine, velha e agonizante, poderia ser um anjo de Deus. Naquele momento, o sino do claustro soou anunciando as orações, e Guinevere, embora fosse ali apenas hóspede e não tivesse obrigações, dirigiu-se à capela ajoelhando-se em seu lugar habitual, entre os visitantes. Pouco ouviu, porém, do serviço religioso,
pois todo o seu coração e sua mente estavam empenhados na mais fervorosa prece que já fizera em toda a sua vida. Veio a resposta a todas as minhas orações. Oh, graças, meu Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora! Arthur estava errado. A culpa não era dele. Não houve necessidade. E mais uma vez foi tomada da terrível vergonha que sentira, quando ele lhe dissera aquelas coisas, dando-lhe praticamente permissão para traí-lo. E que mulher má eu fui, então, pois cheguei a considerar essa possibilidade. Mas agora, em meio a toda a sua maldade, Deus a recompensara quando menos o merecia. Guinevere levantou a cabeça e começou a cantar o Magnificat com as outras. E o fazia com tanto fervor que a abadesa voltou para ela um olhar surpreso. Não sabem por que estou agradecida. Não sabem o quanto devo estar agradecida. Mas também não sabem como fui má, pois estava pensando aqui neste lugar sagrado, naquele a quem amo. E de repente, mesmo em meio à alegria, voltou a dor. Agora ele me verá gorda como o filho de Arthur e me considerará feia e grosseira e nunca mais me olhará com amor e desejo. E então, apesar de sentir-se feliz, surpreendeu-se pequena, deformada e triste. Arthur deu-me licença e poderíamos ter tido um ao outro pelo menos uma vez. E agora, nunca mais, nunca mais. Colocou o rosto entre as mãos e chorou, silenciosamente, sem se importar com o olhar da abadesa. Naquela noite, a respiração de Graine ficou tão difícil que ela não podia nem mesmo abaixar a cabeça para descansar. Teve de ficar sentada, apoiada em muitas almofadas, para conseguir um pouco de ar, e ofegante tossia interminavelmente. A abadesa deu-lhe um remédio para limpar-lhe os pulmões, mas que apenas a deixou enjoada, disse ela, e não quis tomá-lo mais. Guinevere ficou sentada ao lado de Graine, cochilando ocasionalmente, mas sempre alerta quando ela se mexia, pronta a oferecer-lhe um pouco d'água ou ajeitar-lhe os travesseiros, para que tivesse um pouco mais de conforto. Havia apenas um pequeno lampião no quarto, mas o luar estava muito claro e a noite tão quente que a porta para o jardim ficava aberta. E em meio a tudo aquilo, o som abafado do mar, além do jardim, batendo sobre as rochas. É estranho, murmurou Igraine numa voz distante. Eu nunca teria pensado em vir morrer aqui. Lembro-me de como me senti desolada, sozinha, quando vim para Tintagel. A primeira vez, como se fosse o próprio fim do mundo. A Avalon era tão bonito, tão florido. Há flores aqui, disse Guinevere, mas não são como as flores de lá. Aqui é tudo tão estéril, tão rochoso. Você já esteve na ilha, minha filha? Fui educada no convento Innis Withering, senhora. É bonito lá na ilha. E quando viajei para cá, passando pela charneca, tudo me pareceu tão alto, tão nu e deserto, que tive medo. Igraine fez um débil movimento na direção dela, e Guinevere segurou-lhe a mão, assustando-se ao sentir como estava fria. Você é uma boa menina. Vir ver-me tão longe, quando meus próprios filhos não vêm. Lembro-me de como você tinha medo de viajar, e agora vem de tão longe, mesmo estando grávida. Guinevere friccionou com as suas as mãos geladas de Graine. Não se canse conversando, mãe. O ruído que saiu da boca de Graine poderia parecer-se a uma pequena risada, mas perdeu-se em meio à sua respiração ofegante.
Você acha que isso pode fazer alguma diferença agora, Guinevere? Eu não agi bem com você. No próprio dia do seu casamento, procurei Taliesin e perguntei-lhe se havia alguma forma honrosa para Arthur sustar o casamento. Eu não sabia. Por quê? Pareceu-lhe que Graine hesitava antes de responder, mas talvez estivesse apenas lutando para recuperar o fôlego. Não sei. Talvez eu achasse que você não seria feliz com meu filho. Lutou novamente com um acesso de tosse tão forte que parecia sufocá-la para sempre. Agora não deve falar mais, mãe, aconselhou Guinevere quando ela se acalmou um pouco. Quer que eu chame o padre? Ao diabo com todos os padres, respondeu Igraine claramente. Não quero saber deles. Ora, não fiques tão espantada, minha filha. Ficou calada por alguns instantes. Você me julgou tão religiosa porque me retirei para um convento, a fim de passar nele os últimos anos de minha vida. Mas para que outro lugar poderia ter ido? Viviane teria me recebido em Avalon, mas não podia esquecer-me de que foi ela quem arranjou meu casamento com Gorló, além dos muros daquele jardim está Tintagel, como uma prisão. E foi realmente uma prisão para mim. Não obstante, era o único lugar que eu podia considerar meu. E achava que conquistara esse direito pelo que sofrera ali. Outra longa e silenciosa luta para respirar. Por fim, continuou. Gostaria que Morgana estivesse conosco. Ela tem a visão. Deve saber que estou morrendo. Guinevere viu lágrimas em seus olhos e esfregou-lhes as mãos geladas, que pareciam tão retesadas quanto garras frias. Tenho certeza que ela viria se soubesse. Não sei. Eu a separei de mim, mandando-a para Viviane. Embora sabendo muito bem como Viviane era impiedosa, que iria usar Morgana com a mesma indiferença com que me usara, em favor da felicidade desta terra e em favor do seu próprio poder. Mandei-a embora porque entre dois males pareceu-me que estaria melhor em Avalon, nas mãos da deusa, do que nas mãos dos padres de preto, que lhe ensinariam a pensar que era má por ser mulher. Guinevere estava totalmente consternada. Tentou aquecer-lhe as mãos entre as suas e renovou os tijolos quentes nos pés de Graine. Estes, porém, estavam tão frios quanto o gelo, e quando os esfregou, Igraine disse que não sentia nada. Guinevere achou que devia tentar novamente. Agora que o fim está próximo, não deseja falar com um dos sacerdotes de Cristo, mãe? Já lhe disse que não. Ou então, depois de todos esses anos em que fiquei calada para ter paz, eu poderia agora dizer-lhes o que realmente penso deles. Eu amava Morgana bastante para mandá-la para Viviane, para que finalmente escapasse deles. Sua respiração voltou a ficar difícil. Arthur. Ele nunca foi meu filho. Era o filho de Uther. Apenas uma esperança de sucessão. Nada mais. Eu amava Uther e dei-lhe filhos porque isso representava muito para ele. Ter um filho que o sucedesse. Nosso segundo filho, aquele que morreu logo depois de cortado o cordão, aquele, eu acho que eu o teria amado por ele mesmo, tal como amei Morgana. Diga-me, Guinevere, meu filho a censurou alguma vez por você não ter lhe dado ainda um herdeiro?
Gwyneth baixou a cabeça, sentindo as lágrimas nos olhos. Não, ele tem sido muito bom. Nunca me censurou. Disse-me certa vez que nunca fizera um filho numa mulher, embora tivesse conhecido muitas, e que talvez a culpa não fosse minha. Se ele a ama por você mesma, então ele é uma joia para entre os homens, disse Graine. E tudo estará bem se puder fazê-lo feliz. Eu amava Morgana, porque era tudo o que eu tinha para amar. Eu era jovem e infeliz. Você jamais poderá imaginar como eu fui infeliz naquele inverno em que ela nasceu, sozinha, longe de casa e ainda quase uma criança. Tive medo de que ela fosse um monstro, devido ao ódio que senti durante a gravidez. Mas ela era muito bonitinha, séria, inteligente, parecia uma fadinha. Só amei a ela e a Uther. Onde está ela, Gwyneth? Onde está ela, que não vem ver a mãe agonizante? Sem dúvida, ela não sabe que a senhora está agonizante. Procurou consolá-la. Mas ela tem a visão, exclamou Igraine, agitando-se inquieta nos travesseiros. Onde estará ela que não vê que estou morrendo? Eu percebi que ela estava angustiada e muito, até mesmo na coroação de Arthur. Mas nada lhe disse. Eu não queria saber. Minhas preocupações eram muitas e eu não me aproximei dela quando precisava de mim. Gwyneth, diga-me a verdade. Morgana teria um filho em algum lugar, sozinha e longe de qualquer pessoa que a amasse? Será que ela lhe falou sobre isso? Será que ela me odeia então a ponto de não me querer ver quando estou morrendo apenas porque não lhe expressei todos os meus receios quando da coroação de Arthur? Deus, abandonei a visão para ter paz no meu lar, já que Uther era seguidor de Cristo. Mostre-me onde está Morgana, minha filha. Gwyneth sentiu-lhe a mão imóvel e pediu. Agora a senhora deve ficar quieta, mãe. Tudo deve ser como Deus quer. A senhora não pode invocar a deusa dos demônios aqui. Igraine sentou-se imediatamente. Apesar do rosto emaciado e doente, dos lábios azulados, ela olhou para a outra de tal modo que Gwyneth lembrou-se subitamente. Ela também é a grande rainha desta terra. Você não sabe o que está dizendo, sentenciou Igraine com piedade, orgulho e desprezo. A deusa está acima de todos os outros deuses. As religiões podem aparecer e desaparecer como os romanos sem dúvida sabiam e como os cristãos descobrirão. Mas ela está acima de todas elas. Deixou Gwyneth deitá-la novamente nos travesseiros e gemeu. Se meus pés pudessem ser aquecidos. Sim, eu sei que há tijolos neles, mas não posso senti-los. Li num certo livro antigo que Taliesin me deu sobre um estudioso que foi obrigado a beber cicuta. Taliesin diz que os sábios sempre foram assassinados, assim como o povo das terras do extremo sul crucificaram o Cristo. Também aquele homem sábio foi obrigado a beber cicuta porque a ralé e os reis acreditavam que ele ensinava uma doutrina falsa. E quando estava morrendo, ele disse que o frio subia-lhe dos pés e por isso morreu. Não bebi cicuta, mas é como se tivesse bebido, e agora o frio está chegando ao meu coração. Estremeceu e ficou quieta, e por um instante Gwyneth pensou que ela deixara de respirar. Não, o coração batia fracamente ainda, mas Igraine não voltou a falar.
ficando apenas deitada nos travesseiros, arfando, até que pouco antes da madrugada, sua respiração ofegante cessou. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Igraine foi enterrada ao meio-dia, depois de um serviço religioso solene. Gwynnefer ficou ao lado do túmulo, com as lágrimas correndo-lhe pelo rosto, enquanto o corpo, envolto numa mortalha, era baixado à cova. Na verdade, porém, não conseguia sentir realmente pesar pela morte da sogra. Toda a vida ela foi uma mentira. Ela não era uma cristã autêntica. Se aquilo em que acreditavam era verdade, então Igraine estaria agora queimando no inferno. E isso lhe era intolerável, principalmente quando pensava em toda a bondade que a sogra tivera para com ela. Os olhos de Gwynnefer ardiam, de falta de sono e devido às lágrimas. O céu, pesado, era um eco de seus receios vagos. Parecia que a chuva desabaria a qualquer momento sobre eles. Lá dentro do convento, sentia-se segura, mas logo teria de deixar essa segurança e viajar dias e dias pelas altas charnecas, com a ameaça sombria daqueles céus abertos por toda parte, pairando sobre sua cabeça e sobre seu filho. Tremendo, Gwynnefer cruzou as mãos sobre a barriga, como um desejo inútil de proteger o ser que ali se abrigava contra as ameaças do céu. Por que estou sempre com medo? Igraine era pagã e sujeita às artimanhas do diabo, mas eu sou segura e posso chamar o Cristo para me salvar. O que havia para recear sob esse céu de Deus? Não obstante, tinha medo. O mesmo medo insensato que a dominava com tanta frequência. Não devo ter medo. Sou a grande rainha da Bretanha. A única outra mulher que podia usar esse título dorme sob a terra, aqui, grande rainha, e gerando filho de Arthur. Por que ter medo de qualquer coisa nesse mundo de Deus? As freiras terminavam o hino voltando do túmulo. Gwynnefer estremeceu novamente, aconchegando o manto. Devia tomar cuidado agora, comer bem, descansar bastante, para que as coisas não saíssem erradas como antes. Contou nos dedos, em segredo. Se tivesse sido naquela última vez, antes de sua partida. Mas não. Suas regras não haviam se manifestado por mais de 10 domingos. Simplesmente não tinha certeza. Ainda assim, estava confiante em que o filho nasceria mais ou menos pela Páscoa. Sim, era uma boa ocasião. Lembrava-se quando Meleias dera à luz seu filho no auge do inverno, com o vento uivando lá fora, como se todos os diabos esperassem para roubar a alma do recém-nascido. O único desejo de Meleias fora que o padre comparecesse na ala das mulheres para batizar seu filho, quase antes de ele dar os primeiros vagidos. Não. Gwynnefer sentia-se satisfeita por não ter de dar à luz em plena escuridão do inverno. Mas para ter um filho, estava disposta a enfrentar um parto até mesmo na própria noite do solstício de inverno. Um sino soou e a abadesa veio em sua direção. Não lhe fez a reverência usual. O poder temporal, disse ela certa vez, nada representava ali. Mas afinal de contas, Gwynnefer era a grande rainha, razão pela qual fez uma inclinação de cabeça com grande cortesia e perguntou: A senhora ficará ainda algum tempo conosco? Nós nos sentiríamos muito honradas se demorasse. Ah, se eu pudesse ficar, é tão calmo aqui. Mas respondeu com visível pena: Não posso. Devo voltar para Caerleon. Não podia retardar o anúncio das boas notícias a Arthur, a notícia sobre o seu filho. O grande rei deve ser informado da morte de sua mãe. Depois, sabendo que a outra desejava ouvir, acrescentou rapidamente: Pode estar certa de que eu lhe contarei como a trataram bem aqui.
Ela teve tudo o que poderia ter desejado nos últimos dias de sua vida. E o fizemos com satisfação, pois gostávamos muito da senhora Igraine. Sua escolta será avisada e estará pronta para partir pela manhã bem cedo, se Deus quiser e nos der bom tempo. Amanhã? E por que não hoje? Perguntou Guinevere, mas parou. Aquela pressa poderia parecer insultante. Não havia percebido como estava ansiosa para transmitir a notícia a Arthur, acabar de uma vez por todas com as acusações silenciosas de esterilidade. Pousou a mão no braço da abadesa. A senhora deve rezar por mim agora e pelo nascimento normal do filho do grande rei. É verdade, senhora? O rosto da abadesa mostrou a satisfação que ela sentia em ser confidente da rainha. Realmente nós rezaremos. Dará grande prazer às irmãs saber que somos as primeiras a dizer preces pelo nosso novo príncipe. Eu farei doações ao seu convento. Os dons de Deus e as orações não podem ser comprados com ouro, atalhou a abadesa secamente, mas ainda assim parecia satisfeita. No quarto ao lado do de Graine, onde havia dormido aquelas últimas noites, sua criada movimentava-se, colocando as roupas e objetos de uso nas sacolas. Quando Guinevere entrou, olhou para ela e resmungou. Não condiz com sua dignidade de grande rainha viajar apenas com uma única serva, senhora. Ora, qualquer esposa de um cavaleiro teria mais. A senhora deve arranjar mais uma, nas casas aqui, e também uma dama para acompanhá-la. Peça a uma das irmãs que a ajude, cortou Guinevere. Viajaremos mais depressa se formos poucos. Ouvi dizer no pátio que houve desembarques de saxões no litoral sul, resmungou a mulher. Dentro em pouco já não se poderá viajar com segurança por parte alguma deste país. Não seja tola. Os saxões do sul estão comprometidos por meio de um tratado a manter a paz com as terras do grande rei. Sabem o que as legiões de Arthur podem fazer, pois as descobriram na floresta de Celidon. Acredita que queiram dar mais trabalho aos corvos? De qualquer modo, logo estaremos de volta a Carleon, e no final do verão transferiremos a corte para Camelot, no país do verão. Os romanos defenderam aquele forte contra todos os bárbaros. Nunca foi tomado. Sir Kay está ali agora, construindo uma grande sala para a távola redonda de Arthur, de modo que todos os companheiros e reis possam sentar-se para comer juntos. Como esperava, a atenção da mulher foi distraída. Esse lugar fica perto de sua terra, não é, senhora? Sim. Das alturas de Camelot pode-se olhar para além e ver a ilha, que é o reino de meu pai. Na verdade, eu estive ali quando era menina. Disse, lembrando-se de que, quando pequena, antes mesmo de ter ido para a escola das freiras em Innis Withring, fora levada até as ruínas do velho forte romano. Pouca coisa havia ali, então. Apenas a velha muralha, e o padre aproveitara-se disso para um sermão sobre a transitoriedade das glórias humanas. Naquela noite sonhou que estava num lugar alto, em Camelot, mas a cerração envolvia tudo e a ilha parecia flutuar num mar de nuvens. Mais além, podia ver o alto da montanha Thor em Innis Withring, coroada com as pedras circulares, embora soubesse que haviam sido derrubadas pelos padres há 100 anos. E por uma das artimanhas da visão, parecia que Morgana estava no Thor, e ria, e zombava dela. Usava uma coroa de junco simples. Morgana estava ao seu lado em Camelot, e ambas olhavam lá para baixo, para todo o país do verão, até a Ilha dos Padres, vendo sua própria terra, onde o seu pai Leodegrance era rei, e a Ilha do Dragão envolta na penumbra. Mas Morgana usava roupas estranhas e uma coroa dupla, alta, e Guinevere não a via propriamente, mas sabia que ela estava ali, e disse: Eu sou Morgana das Fadas e dou-lhe todos esses reinos como grande rainha, se você se ajoelhar e me adorar. Guinevere acordou sobressaltada. A gargalhada de Morgana ainda soava em seus ouvidos. O quarto estava silencioso e solitário,
exceto pelo ressonar pesado de sua serva, deitada no chão. Fez o sinal da cruz e deitou-se para dormir novamente. Mas ao adormecer, teve a impressão de estar olhando para as águas claras e enluaradas de um poço. E em vez de seu rosto, era o rosto pálido de Morgana que se refletia ali, com a coroa de junco, como algumas das bonecas da colheita que os camponeses ainda faziam, e muito, muito distante. Gwynnefer teve de sentar-se novamente e fazer o sinal da cruz antes de conseguir acalmar-se e adormecer. Pareceu-lhe que as despertavam cedo demais, mas havia insistido em que a chamassem as primeiras luzes do amanhecer. Ouviu a chuva batendo no telhado, enquanto se vestia à luz dos lampiões. Mas se esperassem a chuva passar naquele clima, poderiam ficar ali por um ano. Sentia-se tonta e sonolenta, mas agora sabia ver bons motivos para isso, e acariciou disfarçadamente a barriga ainda reta, como para assegurar-se de que era real. Não tinha vontade de comer, mas engoliu um pouco de pão e carnes frias, como devia. Tinha uma longa viagem pela frente. E se não lhe importava viajar com chuva, era pelo menos possível que os saxões ou assaltantes ficassem em casa. Estava amarrando o capuz de seu manto mais quente quando a abadesa entrou. Depois de algumas palavras formais de agradecimento pelos ricos presentes oferecidos por Gwynnefer em seu nome e no de Igraine, a religiosa mencionou a verdadeira razão daquela visita de despedida. Quem reina hoje na Cornualha, senhora? Ora, não tenho certeza. Sei que o grande rei deu Tintagel a Igraine quando de seu casamento, para que tivesse um lugar seu, e creio que depois dela seria da senhora Morgana, filha de Igraine com o duque de Gorló. Não sei nem mesmo quem está ali agora como castelão. Eu também não, disse a abadesa. Algum servo ou cavaleiro da senhora Igraine, creio. É por isso que vim lhe falar, senhora. O castelo Tintagel é valioso e deve ser ocupado, pois do contrário haverá guerra também por aqui. Se a senhora Morgana casar-se e vier morar aqui, tudo estará bem, creio. Não a conheço, mas sendo filha de Igraine, penso que também será uma boa mulher e uma boa cristã. Pois pensa errado. Gwynnefer julgou ouvir a risada zombeteira do sonho, mas não falaria mal da irmã de Arthur a uma estranha. Transmita minhas palavras ao rei Arthur, senhora. Alguém deve vir morar em Tintagel. Ouvi boatos que circularam quando Gorló morreu, de que havia um filho bastardo e alguns outros parentes que podem querer lutar para retomar outra vez essas terras. Enquanto Igraine vivia aqui, todos sabiam que o lugar era domínio de Arthur. Mas agora, seria bom que o grande rei mandasse para cá um dos seus melhores cavaleiros, casado talvez com a senhora Morgana. Direi a Arthur, respondeu Gwynnefer e enquanto saía, ficou pensando nisso. Pouco entendia dos assuntos de estado, mas sabia que havia surgido um caso antes que Uther conquistasse a coroa, e isso havia acontecido novamente quando ele morreu sem deixar herdeiro. Pensou que algo semelhante poderia ocorrer se a Cornualha ficasse sem um governante que impusesse o respeito às leis. Morgana era a rainha da Cornualha e devia vir reinar ali. Lembrou-se então do que Arthur dissera certa vez, de que seu melhor amigo deveria casar-se com sua irmã. Como Lancelot não era rico e não tinha terras, seria acertado que os dois viessem reinar na Cornualha. E agora, que devo estar grávida do filho de Arthur, o melhor seria afastar Lancelot da corte, para que eu não tivesse que olhar nunca mais para o seu rosto e pensar aquelas coisas que nenhuma mulher casada e boa cristã deve imaginar. Mesmo assim, não podia suportar a ideia de vê-lo casado com Morgana. Teria havido alguma vez na face da terra uma mulher tão má quanto ela? Viajava com o rosto envolto no manto, sem ouvir as conversas dos cavaleiros que compunham sua escolta. Mas depois de algum tempo, percebeu que estavam atravessando uma aldeia incendiada.
Um dos cavaleiros pediu permissão para pararem um pouco e foi procurar sobrevivente, mas voltou com um ar desolado. Saxões, informou para os outros e calou-se imediatamente ao ver que a rainha estava ouvindo. Não tenha medo, senhora, eles se foram, mas devemos ir o mais depressa possível para comunicar isso a Arthur. Se lhe dermos um cavalo mais rápido, poderia acompanhar-nos? Guinevere sentiu a garganta contrair-se. Haviam acabado de subir, deixando lá embaixo um dos vales profundos, e o céu se arqueava sobre suas cabeças, enorme e aberto, cheio de ameaças. Sentiu aquilo que os animais pequenos devem sentir no meio do mato quando a sombra do gavião passa sobre eles. Disse, e sua voz soou fina e trêmula como a de uma menininha. Não posso ir mais depressa agora. Carrego o filho do grande rei e não ouso colocá-lo em risco. Mais uma vez, teve a impressão de que o cavaleiro era Griflet, marido de sua dama Meleias. Continha-se para não falar, fechando a boca com um estalo. Ele disse por fim, disfarçando a impaciência. Então, senhora, seria melhor que a levássemos para Tintagel, ou para qualquer outra grande casa nesta área, ou de volta para o convento para que possamos ir rapidamente chegar a Carleon antes do amanhecer de manhã. Estando grávida, a senhora certamente não poderá viajar durante toda a noite. Permitirá que um de nós a leve a sua serva de volta para Tintagel, ou para o convento? Gostaria muito de estar novamente atrás de uma das muralhas. Se há saxões por aí... Mas não devo ser covarde. Arthur deve ter notícias de seu filho. E por isso insistiu. Não pode um dos senhores correr para Carleon enquanto o resto continua a viagem no meu ritmo? Ou não será possível contratar um mensageiro para levar rapidamente a mensagem? Griflet dava a impressão de que iria praguejar. Não posso confiar a nenhum mensageiro contratado agora e nesta área, senhora. E nós somos poucos, até mesmo para uma região em paz, mal bastando para sua proteção. Bem, tudo será como tem que ser. E sem dúvida os homens de Arthur já devem ter recebido a notícia. Afastou-se pálido e com os maxilares apertados, parecendo tão irritado que ela teve vontade de chamá-lo de volta e concordar com o que ele dissera. Mas repetiu-se firmemente que não devia ser covarde. Agora trazia no ventre o rebento real. Devia se comportar como uma rainha e continuar com coragem. E se eu estivesse em Tintagel e a região se enchesse de saxões, teria de ficar ali até o fim da guerra. Quando a paz voltasse à área, isso poderia demorar. E se Arthur não souber que estou grávida, poderia deixar-me aqui para sempre. Por que levaria uma rainha estéril para o seu novo palácio em Camelot? É bem provável que ouvisse os conselhos do velho druida que me odeia, Taliesin, seu avô, para trocar-me por alguma mulher que pudesse dar-lhe um filho a cada 10 luas. Mas tudo estará bem. Quando Arthur souber... O vento gelado parecia varrer as altas charnecas e penetrar-lhe os ossos. Depois de algum tempo, pediu que parassem novamente e preparassem a liteira para viajar nela. Os movimentos do cavalo a estavam sacudindo muito. Griflet parecia irritado e por um momento achou que ele iria praguejar, esquecendo-se da cortesia. Mas o rapaz deu as ordens e Guinevere acomodou-se contente lá dentro, satisfeita do passo lento e das cortinas que ocultavam o céu ameaçador. Antes do anoitecer, a chuva parou por algum tempo. O sol saiu baixo, desaparecendo logo sobre a charneca desolada. Vamos armar as tendas aqui, comunicou Griflet. Na charneca, pelo menos, podemos ver a distância. Amanhã devemos chegar à velha estrada romana e então poderemos viajar mais depressa. E de repente baixou a voz e disse aos outros cavaleiros alguma coisa que Guinevere não pôde ouvir, mas a fez sentir medo, sabendo de sua irritação pela marcha vagarosa em que iam. Mas todos sabiam que uma mulher grávida corria o risco de abortar se andasse a galope, e já por 2 vezes ela abortara. Será que queriam que também desta vez ela perdesse o herdeiro de Arthur? Dormiu mal,
deitada no chão duro e coberta com o manto e os cobertores úmidos e o corpo dolorido da cavalgada. Mas depois de algum tempo conseguiu adormecer, apesar da chuva que pingava dentro da tenda, e mais tarde foi despertada pelo barulho dos cavaleiros e pela voz de Griflet, dando gritos ásperos e roucos. Quem vem lá? Pare! É Griflet. Conheço sua voz, respondeu alguém no escuro. Sou Gawaine e estou à procura de vocês. A rainha está aí? Gwyneth envolveu-se no manto e mesmo em camisola de dormir saiu da tenda. É você, primo? O que faz aqui? Esperava encontrá-la ainda no convento, disse Gawaine desmontando. Atrás dele, na escuridão, havia outras formas, 4 ou 5 dos homens de Arthur, embora Gwyneth não lhes distinguisse o rosto. Como está aqui, senhora? Suponho que a rainha Igraine tenha deixado essa vida. Ela morreu a noite passada, respondeu e Gawaine suspirou. Bem, é a vontade de Deus. Mas a terra está em armas, senhora. Como está aqui e tão adiantada na viagem, creio que deve prosseguir para Carleon. Se ainda estivesse no convento, eu tinha ordens de escoltá-la, junto com as irmãs que desejassem proteção, até o castelo de Tintagel, e pedir que ficasse ali até haver maior segurança na região. E agora pode poupar-se de fazer a viagem, comentou Gwyneth irritada, mas Gawaine sacudiu negativamente a cabeça. Como minha mensagem é inútil, e supondo que as irmãs queiram ficar mesmo no convento, devo seguir para Tintagel para convocar todos os homens fiéis a Arthur. Os saxões estão se concentrando perto da costa, com mais de 100 navios. Os faróis mandaram sinais. A legião está em Carleon e todos os homens estão se preparando. Quando a notícia chegou ao reino de Lot, fui apresentar-me imediatamente a Arthur, que me mandou para Tintagel, para levar a mensagem. Nesses dias, o próprio Merlin não é mais mensageiro do que eu. Eu sugeri à rainha que ela devia ficar em Tintagel. Mas agora é muito tarde para voltar, reclamou Griflet. E com os exércitos nas estradas? Gawaine, talvez você devesse escoltar a rainha de volta a Tintagel. Não, foi a resposta clara. Devo voltar agora. Não tenho medo de viajar para onde devo ir. Se tinha de enfrentar novamente a guerra, Arthur ficaria ainda mais satisfeito com as boas notícias que Gwyneth lhe levava. Gawaine já havia sacudido a cabeça com impaciência. Não posso me atrasar acompanhando o ritmo de viagem de uma mulher, a não ser que fosse a Senhora do Lago, capaz de cobrir a cavalo num dia a mesma distância que qualquer homem. E a rainha é um mau cavaleiro. Não quero irritá-la. Ninguém espera que a senhora monte como um homem, mas não posso me atrasar. E a rainha está grávida e tem de viajar ainda mais devagar, acrescentou Griflet com igual impaciência. Não poderia mandar alguns de seus cavaleiros mais lentos escoltá-la, Gawaine, enquanto eu seguiria com você para Tintagel? Sem dúvida você quer estar no meio da ação, respondeu ele com um sorriso. Mas, Griflet, essa missão é sua, e ninguém o inveja. Pode dar-me um copo de vinho e um pouco de pão? Viajarei durante toda a noite para chegar a Tintagel ao amanhecer. Tenho uma mensagem para Marcos, o duque de guerra da Cornualha, que deve trazer seus cavaleiros. Essa pode ser a grande batalha prevista por Taliesin, na qual apareceremos ou expulsaremos os saxões definitivamente. Mas todos os homens devem vir lutar ao lado de Arthur. Até mesmo algumas das tropas do tratado ficarão agora com Arthur. Continue, se tem de continuar e Deus os acompanhe, juntou Griflet. Abraçaram-se. Voltaremos a encontrar-nos quando Deus quiser, amigo. Gawaine fez a vênia para Gwyneth, que lhe estendeu a mão e perguntou. Um momento. Minha parenta Morgause está bem? Como sempre, senhora. E minha cunhada Morgana está segura na corte de Morgause, então? Gawaine pareceu surpreender-se. Morgana? Não, senhora. Não vejo minha prima Morgana há muitos anos. Certamente ela não esteve em visita ao reino de Lot, pois minha mãe me teria contado. Respondeu cortês, apesar de sua impaciência. Agora devo partir. Deus o acompanhe, disse ela e ficou ouvindo o tropel dos cavalos que se afastavam na noite.
Falta tão pouco agora para o amanhecer que não creio haver razão para dormirmos novamente. Não será melhor levantar acampamento e prosseguir para Carlion? Griflet pareceu satisfeito. Sim, pouco se poderia dormir com essa chuva. E se está disposta, senhora, alegro-me em retomarmos a marcha. Só Deus sabe o que teremos de enfrentar antes de chegarmos a Carlion. Quando o sol se ergueu sobre a charneca, era como se estivessem atravessando um país já silenciado pela guerra. Era a época em que os camponeses deviam estar nos campos, mas embora passassem por várias propriedades isoladas nos morros, não se viam animais pastando. Nenhum cão latiu, nem qualquer criança correu para vê-los. E mesmo ao longo da estrada romana não encontraram um único viajante. Tremendo, Gwyneth compreendeu que já se haviam espalhado as notícias da guerra, e os que não podiam participar dela haviam se escondido atrás de portas fechadas para escapar de ambos os exércitos. Haverá perigo para meu filho se viajar a essa velocidade? Mas agora parecia tratar-se da escolha de um mal menor. Colocá-lo em risco e ao filho de Arthur, com a marcha forçada, ou retardar-se pela estrada e cair talvez nas mãos dos exércitos saxões. Gwyneth resolveu não dar mais motivos de queixa a Griflet, por atrasar a viagem. Mas enquanto cavalgava, não querendo refugiar-se na liteira para não ser acusada de retardar a viagem, parecia-lhe que o medo pairava à sua volta por todo lado. O poente já se aproximava, depois de um dia longo, quando avistaram a torre de vigia construída por Uther em Carlion. A grande bandeira vermelha do Pendragon flutuava no alto, e Gwyneth benzeu-se ao passarem sob ela. Agora que todos os cristãos vão enfrentar os bárbaros, será certo que esse símbolo de uma velha fé demoníaca sirva para reunir as armas de um rei cristão? Mencionara o fato certa vez a Arthur, e este respondeu que jurara ao seu povo governá-lo como grande dragão, tanto aos cristãos quanto aos não cristãos, e sem favoritismos. Riu e mostrou-lhe os braços tatuados com as serpentes bárbaras. Ela sentia repulsa por aquelas serpentes, símbolos que nenhum cristão deveria trazer, mas o rei fora inflexível. Trago-as como testemunho de que fui feito rei quando ocupei o lugar de Uther nessa terra. Não falemos mais disso, minha senhora. E nada do que Gwyneth disse pôde levá-lo a discutir o assunto ou a ouvir o que um padre teria a dizer sobre aquilo. O ofício de um padre é um, e o de rei é outro. Eu gostaria que você partilhasse tudo comigo, mas como não deseja ocupar-se disso, não posso falar do assunto com você. E quanto aos padres, não é da conta deles. Deixe de pensar nisso, eu lhe ordeno. Sua voz era firme, mas não irritada. Ela baixou a cabeça e não disse mais nada. Mas agora, ao passar sob a bandeira do Pendragon, tremia. Se o nosso filho vai governar uma terra cristã, deve uma bandeira druida tremulhar sobre o castelo de seu pai? Atravessaram lentamente os exércitos acampados na planície à frente de Carlion. Alguns dos cavaleiros que a conheciam bem vieram aclamar sua rainha e ela sorriu e acenou para eles. Atravessaram o campo dos homens de Lot, vindos do norte com lanças e longos machados, envoltos em suas roupas de tintas grosseiras e sobre os quais flutuava a bandeira de Morrigan, o grande corvo de guerra. O irmão de Gawaine, Gaheris, aproximou-se e fez-lhe uma reverência, caminhando depois ao lado do cavalo de Griflet, enquanto se aproximavam do castelo. Meu irmão o encontrou, Griflet? Ele tinha uma mensagem para a rainha. Encontrou-nos quando já tínhamos feito um dia de viagem, informou Gwyneth. Mas então era mais fácil continuar até aqui. Vou acompanhá-los até o castelo. Todos os companheiros de Arthur estão convidados a jantar com o rei, contou Gaheris. Gawaine ficou irritado de ter que ir com as mensagens, mas ninguém anda mais depressa do que meu irmão quando necessário. Sua mulher está aqui, Griflet, mas já está se preparando com a criança para ir para o novo castelo. Arthur quer que todas as mulheres se mudem, pois podem ser defendidas mais facilmente ali.
pois ele só pode dispor de poucos cavaleiros para isso. Para Camelot? O coração de Guinevere quase parou. Tinha feito todo o percurso desde Tintagel para dar a Arthur a notícia sobre seu filho, e agora ele a mandaria para Camelot. Não conheço aquele estandarte, disse Griflet, olhando para uma águia dourada esculpida num mastro. Parecia muito antiga. É o estandarte de Gales do Norte. Urins está aqui, com Avaloc, seu filho. Urins afirma que seu pai o tomou dos romanos há mais de 100 anos. Até pode ser verdade. Os homens dos montes de Urim são combatentes vigorosos, embora eu não diga isso quando ele pode me ouvir. E que estandarte é aquele? Perguntou outra vez Griflet, e embora a pergunta fosse dirigida a Gaeharis, foi Guinevere quem respondeu. É o estandarte de meu pai, Leodegrance, a bandeira azul com a cruz dourada. Ela mesma, quando moça no país do verão, ajudara as damas da corte de sua mãe a bordar a bandeira do rei. Contava-se que seu pai a escolhera depois de ouvir uma história segundo a qual um dos imperadores de Roma viu o sinal da cruz no céu antes de uma de suas batalhas. Poderíamos agora estar lutando sob esse símbolo, e não sob as serpentes de Avalon. Estremeceu e Gaeharis olhou-a interrogativamente. Tem frio, senhora? Devemos continuar até o castelo, Griflet, pois Arthur está à espera da rainha. Deve estar cansada da viagem, senhora, disse Griflet, olhando-a com simpatia. Mas dentro de alguns momentos estará novamente aos cuidados de suas damas. Ao se aproximarem dos muros do castelo, muitos companheiros de Arthur que a conheciam acenaram-lhe e gritaram seu nome, de maneira cordial e informal. No ano que vem, nessa época, eles estarão saudando seu príncipe, pensou. Um homem corpulento e de passo trôpego, com armadura de couro e um elmo de aço, atravessou-se no caminho. Parecia ter tropeçado, embora tivesse feito uma curvatura para Guinevere, e ela percebeu que o fazia deliberadamente, que se havia colocado de propósito em seu caminho. Senhora, minha irmã, não me conhece? Guinevere franziu a testa, olhando-o, e só depois de um momento o reconheceu. É você, Meleagren. Vim lutar ao lado do nosso pai e de seu marido, minha irmã. Eu não sabia que seu pai tinha um filho, disse Griflet com um sorriso cordial. Mas todos são bem-vindos para lutar sobre a bandeira de Arthur. Talvez você possa dizer uma palavra a meu respeito com seu marido, o rei, minha irmã, pediu Meleagren. Olhando-o, Guinevere sentiu uma leve repulsa. Era um homem enorme, quase um gigante, e como tantos homens grandes, parecia mal formado, como se um lado do corpo fosse maior do que o outro. Um olho era sem dúvida maior do que o outro, e era vesgo. Tentando ser justa, Guinevere refletiu que a deformidade não era culpa sua, e que realmente nada tinha contra ele. Havia sido, porém, uma arrogância dirigir-se a ela como irmã na frente de todos, e agora segurava-lhe a mão como se a fosse beijar, sem pedir-lhe licença. Fechou-a e retirou-a. Tentou falar com firmeza. Sem dúvida, quando você merecer, Meleagren, meu pai falará de você a Arthur, e ele o fará a um de seus cavaleiros. Sou apenas uma mulher, e não tenho autoridade para prometer-lhe isso. Meu pai está aqui? Está com Arthur no castelo. Respondeu Meleagren aborrecido, enquanto eu fico aqui fora com os cavalos como um cachorro. Não me parece que você tenha direito a mais do que isso, Meleagren. E a voz de Guinevere era firme. Ele lhe deu um lugar a seu lado, pois sua mãe foi outrora uma de suas favoritas. Meleagren retrucou rispidamente. Todos sabem tão bem quanto minha mãe que sou o filho do rei. Sou seu único filho vivo. Irmã, fale com o nosso pai em meu favor. Guinevere retirou a mão, evitando as muitas tentativas de Meleagren de segurá-la. Deixe-me ir, Meleagren. Meu pai diz que você não é filho dele. E como posso eu dizer mais alguma coisa? Não conheci sua mãe, e este é um assunto entre você e meu pai. Mas você deve me ouvir,
insistiu ele, procurando-lhe a mão até que Griflet interpôs-se. Vamos, você não pode falar assim à rainha, ou Arthur servirá sua cabeça num prato durante o jantar. Tenho a certeza de que o rei lhe concederá o que for justo, e se você lutar bem por ele nesta batalha, não há dúvidas de que o colocará entre seus companheiros. Mas você não pode perturbar a rainha desse jeito. Meleagant voltou-se para Griflet, pondo-se a sobrancelho sobre ele, que, embora também bastante alto e atlético, parecia uma criança, e disse: Você vai querer me dizer o que eu posso ou não conversar com minha irmã, seu idiota? Griflet levou a mão à espada. Estou incumbido de escoltar a rainha e cumprirei essa missão, que me foi dada por Arthur. Saia do caminho, ou eu o tirarei à força. Você e quem mais? Zombou Meleagant, animando-se com um riso feio. Eu, entre outros, intrometeu-se Gaheris, colocando-se rapidamente ao lado de Griflet. Como Gawain era um homem muito corpulento, que daria 2 do esbelto Griflet. E eu? Disse Lancelot, saindo da escuridão e caminhando rapidamente para o cavalo de Guinevere, que quase chorou de alívio. Nunca ele lhe pareceu mais bonito do que naquele momento. E embora fosse esbelto e não muito corpulento, havia alguma coisa em sua presença que fez Meleagant recuar. Este homem a está incomodando, minha senhora Guinevere. Ela engoliu em seco e acenou com a cabeça, vendo, amedrontada, que não tinha voz para responder. Meleagant perguntou: E quem é você, camarada? Cuidado, recomendou Gaheris. Não conhece o senhor Lancelot? Sou o capitão da cavalaria de Arthur, respondeu Lancelot com seu ar despreocupado, e o campeão da rainha. Tem alguma coisa a dizer? Minha conversa é com a minha irmã, disse Meleagant. Guinevere, estridente, respondeu: Não sou irmã dele. Este homem se diz filho de meu pai porque sua mãe foi, por algum tempo, uma das mulheres do rei. Ele não é filho de meu pai, mas um palhaço de nascimento servil que vem do campo, embora meu pai tenha sido bastante bom para dar-lhe um lugar em seu séquito. É melhor você sair do caminho, disse Lancelot, avaliando Meleagant com desprezo. E era fácil ver que este o conhecia e não desejava medir-se com ele. Recuando, dizendo numa voz sombria: Você se arrependerá algum dia, Guinevere. Lancelot estava, como sempre, muito bem vestido, com uma túnica e um manto vermelhos. Tinha o cabelo cuidadosamente cortado e penteado, a barba feita. As mãos pareciam macias e brancas como as de Guinevere, embora ela soubesse que eram fortes e duras como o aço. Estava mais belo do que nunca, e chegara exatamente a tempo de salvá-la de um encontro desagradável com Meleagant. Sorriu sem querer, e foi como se alguma coisa se revolvesse no mais íntimo de Guinevere. Não, não devo olhar para ele assim agora. Vou ser mãe do filho de Arthur. Senhora, não há de querer passar pelo grande salão com essas amassadas roupas de viagem. Choveu durante a maior parte da viagem. Permita que eu a leve com a criada até a porta lateral, de onde poderá ir diretamente para seus aposentos, refrescar-se para depois saudar o meu senhor Arthur no salão, quando tiver mudado de roupa e estiver bem aquecida. Você está tremendo. O vento não está muito frio para você, Guinevere? Ele sempre tivera o privilégio de tratá-la pelo nome, sem as expressões formais, minha senhora ou minha rainha, mas nunca esse nome havia soado mais docemente em seus lábios. Como sempre, você se preocupa comigo. Sorriu a rainha, deixando que ele conduzisse o cavalo. Griflet, anuncia ao rei que a senhora chegou bem e está em seus aposentos. E você, Gaheris, volte para junto dos seus companheiros. Eu conduzirei a rainha. Junto à porta, ajudou-a a desmontar e ela sentiu o contato de suas mãos. Baixou os olhos sem querer olhá-lo. O grande salão está cheio dos companheiros de Arthur, informou Lancelot, em grande confusão. A távola redonda foi levada apenas 3 dias em 3 carroças para Camelot, e Kai a acompanhou para instalá-la no novo salão.
Agora um cavaleiro foi mandado às pressas para chamá-lo de volta, e também há outros homens que possam montar no país do verão. Ela levantou para Lancelot o olhar atemorizada. Gawaine falou-nos de invasões dos saxões. É essa a guerra que Arthur temia? É a guerra que há muitos anos sabíamos que aconteceria. Foi a resposta tranquila. É para ela que Arthur vinha treinando suas legiões e para a qual eu venho preparando a cavalaria. Quando terminar, talvez tenhamos a paz que desejamos, durante toda a minha vida e durante toda a vida de Uther. De repente, ela o envolveu em seus braços. Você poderá ser morto, murmurou. Era a primeira vez que tinha coragem de fazer aquilo. Ficou agarrada a ele com o rosto encostado em seu ombro, enquanto Lancelot a envolvia em seus braços. Mesmo em meio ao medo, ela sentia a doçura de ser abraçada por ele. Todos sabíamos que isso aconteceria um dia, minha querida. E sua voz tremeu. Tivemos a sorte de dispor de vários anos para nos prepararmos, e de ter Arthur como chefe. Acho que nem mesmo você sabe o grande comandante que ele é, e como todos nós o adoramos. É jovem, mas é o maior dos grandes reis que tivemos desde muito antes da chegada dos romanos. Com Arthur à nossa frente, é certo que expulsaremos os saxões daqui. E quanto ao resto, será como Deus quiser, Gwynnefer. Afagou-lhe os ombros suavemente, dizendo: Pobre menina, está tão cansada. Deixe-me conduzi-la até suas damas. Mas Gwynnefer sentia as mãos dele tremerem, e de repente teve vergonha de ter se lançado em seus braços como se fosse uma daquelas mulheres que acompanham os soldados. Em seus aposentos tudo era confusão. Meleias colocava as roupas em caixas. Elaine supervisionava as servas e abraçou-a exclamando: Prima, estávamos tão preocupadas com você em viagem. Esperávamos que recebesse a mensagem antes de deixar o convento e ficasse a salvo em Tintagel. Não. Igraine morreu. Gawaine nos encontrou quando já tínhamos feito um dia inteiro de viagem. E além disso, meu lugar é ao lado de meu marido. Senhora, Griflet voltou junto? Perguntou Meleias. Ele acompanhou-me até aqui, respondeu Gwynnefer, com um aceno de cabeça. Você o verá no jantar, suponho. Ouvi Harris dizer que todos os companheiros de Arthur tinham sido convidados a jantar com o rei. Se é que se pode chamar isso de jantar, ironizou Meleias. É mais como uma refeição de soldados. Esse lugar está como um acampamento armado e vai piorar ainda mais. Mas Elaine e eu fizemos todo o possível para manter as coisas em ordem. Ela sempre fora uma jovem sorridente e bem-humorada, mas agora parecia preocupada e cansada. Coloquei em caixa todos os seus vestidos e as coisas de que pode precisar nesse verão, de modo que a senhora poderá partir para Camelot pela manhã. O rei disse que todos teríamos de ir juntos, pois o palácio está praticamente pronto para ser ocupado, com o trabalho feito por Kai. Mas nunca pensei que fôssemos para lá assim, nessa pressa, quase sitiados. Não, pensou Gwynnefer. Passei viajando todos esses dias e agora não vou voltar novamente à estrada. Meu lugar é aqui e meu filho tem o direito de nascer no castelo do seu pai. Não permitirei que me mandem outra vez daqui para ali como se fosse bagagem. Tenha calma, Meleias. Talvez não haja tanta pressa assim. Mande alguém buscar água para lavar-me e traga uma roupa que não esteja molhada nem suja de lama da viagem. E quem são essas mulheres? As mulheres, ao que se verificou, eram as esposas de alguns dos companheiros e de alguns dos reis vassalos de Arthur, que iriam com elas para Camelot. Era mais fácil que viajassem todos num só grupo, e lá estariam a salvo dos saxões. É perto de sua terra, disse Elaine como se isso pudesse vencer a resistência de Gwynnefer. A senhora poderá visitar a esposa de seu pai, seus irmãos e irmãs, ou, enquanto o rei Leodegrance estiver na guerra, sua madrasta poderá viver conosco em Camelot. Isso não seria agradável para nenhum de nós, pensou Gwynnefer, e em seguida teve vergonha de si mesma. Pensou em acabar com toda aquela discussão dizendo umas poucas palavras. Estou grávida, não posso viajar.
mas desistiu ao pensar nas numerosas perguntas a que teria de responder. Arthur devia ser o primeiro a saber. Fim do capítulo 11. Muito bem, meus companheiros de leitura. Chegou a Grande Guerra? Será? Semana que vem a gente continua. E será que Guinevere vai para Camelot? Com todas aquelas pessoas que estão ali reunidas em Caerleon? Semana que vem a gente descobre? Acredito que sim. Semana que vem, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que na semana que vem a gente lê só o capítulo 12. Ele tá bem longo. Deixa eu confirmar. Esse livro é antigo, não tem índice. Haha. Ouçam as páginas virando. Gostoso, né? Folhear um livro. Eu gosto. Mas me digam, vocês preferem ler os livros em papel ou livros digitais? E-books, no computador, no celular, em tablets, ou ainda ouvir as histórias? Eu acho que dá pra combinar tudo, né? Eu gosto dos três. Bom, é isso. Um grande beijo pra vocês. A gente se encontra amanhã com Dom Pedro, nas nossas cestas biográficas, e na semana que vem de volta com Ramsés, as Brumas de Avalon e também Dom Pedro. Um grande beijo. Tchau!